Eu fiz uma coisa no qual eu me arrependo muito, mas eu decidi contar aqui no anonimato porque pode ajudar muitas pessoas, né? Com o erro que eu cometi, outras pessoas possa pegar de lição e não repetir, né? Eu nasci numa família muito humilde, muito simples, então eu nunca tive uma vida boa. Meus pais, desde muito cedo, desde novinha, me colocaram para trabalhar. E com o passar do tempo, quando eu tinha 16 anos, eu conheci o Geilton, né, o meu ex-marido. E assim, eu resolvi me juntar com ele bem novinha, porque também eu já tinha uma vida muito sofrida, e eu tinha sonho de ter minha própria família, de construir a minha vida, né? E achava que se eu casando, né, as coisas melhoraria, né? Eu não sei se vocês, se alguém já pensou isso, ou se juntou, casou com alguém pensando nisso, né? Pensando que a vida que levaria casada com o marido seria bem melhor do que a vida com os pais, né? Eu fui uma dessas que pensei isso e me lasquei, né? Porque não foi o que eu esperava. O Geilton, o meu ex-marido, ele era uma pessoa muito ruim pra mim, muito ciumenta, me humilhava. Eu trabalhava muito mais do que com meus pais, porque ele praticamente me obrigava a trabalhar, sabe? Ele dizia que eu tinha obrigação de trabalhar em casa e trabalhar fora, de ajudar ele. E todo o dinheiro o pouco dinheiro que eu recebia, né, dos trabalhos que eu fazia, eu entregava tudo pra ele, porque ele praticamente me obrigava. Era uma pessoa muito tirana, terrível. E com o Geilton, eu tive 2 filhos, né? E com o passar do tempo, meus filhos foram crescendo, né? Ficaram adolescentes. E assim, gente, eu cansei daquela vida que eu vivia, eu cansei, eu ainda era nova, então eu ficava pensando um monte de coisa na minha cabeça, um monte de coisa, não era essa vida que eu queria pra mim, eu nunca quis isso pra mim, então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, martelando, martelando. O Geilton era um ótimo pai pros filhos, mas um péssimo marido pra mim. Então, com o tempo, né, passado alguns anos, eu fui arquitetando algo para me livrar daquela situação. Eu sabia que se meus filhos ficassem com o Geilton, ia viver bem. E ele tratava bem os filhos, né? Mas eu queria sair dali, eu não queria mais viver perto dele, porque eu sofria demais, gente, demais. Então eu arquitetei, né, um plano para ir embora. Deixei meus filhos com o Geilton, que é algo que eu me arrependo muito até hoje. Então, eu assim, sem dar satisfação, a louca mesmo na cabeça, gente, me deu uma louca na cabeça. Eu sem dar satisfação pra nada, pros meus filhos, pro Geilton, pra minha família, pra nada. Eu simplesmente fui embora. Fui embora e não voltei mais. Então eu fui para uma casa de uma colega minha, né, que cresceu junto comigo, só que ela tinha ido embora para essa outra cidade, né, que eu não vou falar muitos detalhes aqui, tá, para não me comprometer, mas foi embora para outra cidade. E assim, eu sabia para onde ela tinha ido. Eu assim, gente, louca, sem rumo, fui atrás dela, né, encontrei ela e ela me ajudou no começo, né? Eu expliquei, no começo ela não foi a favor, eu disse, volta para casa pelo menos para conversar com seus filhos, né, para resolver essa situação, porque seus filhos não sabem o que aconteceu, ele vai fazer a cabeça, enfim, gente, só que eu tava maluca, eu tava decidida, eu não queria de jeito nenhum, e eu também tinha medo do jeito era maluco, gente. Eu saí daquele jeito, ele era muito machista, então eu preferi ficar ali naquela cidade e eu construí a minha vida ali. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, né, naquela cidade, como empregada doméstica, na verdade fazendo bico na casa dos outros, né, e fui assim vivendo a minha vida. E nessa cidade eu conheci o José. O José era dono de um mercadinho bem conhecido na cidade, muitas pessoas compravam ali, né, e ele era uma pessoa muito legal, muito simpática. E assim, eu não dava atenção pra ele, eu nunca cheguei assim a ficar dando em cima dele, né? Eu comprava as coisas naquele mercadinho. Só que um dia, eu sempre ia lá, né? Só que um dia eu passei um tempo sem comprar. Então ele chegou pra mim e perguntou, né? Se eu precisava de alguma coisa, porque eu nunca mais tinha ido comprar e tal. E eu expliquei pra ele, ó, José, eu preciso, claro, mas no momento eu tô sem dinheiro, né? E ele falou assim, não se preocupe, Andréia, quando você tiver sem dinheiro, você pode ir lá no mercadinho, compra, eu faço uma fichinha pra você, você pode comprar fiado, depois você me paga. E, gente, e assim começou a nossa amizade.
Quando eu não tinha, eu ia lá, comprava fiado e sempre pagava ele. Sempre pagava quando eu pegava no dinheiro, né? Pagava ele. E a gente começou uma amizade. E o José, ele começou a mostrar interesse por mim, né? Até que ele se apaixonou por mim e me chamou pra morar com ele. E nisso, gente, a gente foi construindo uma vida juntos. O José é muito bom pra mim, muito amoroso. Eu e o José, a gente começou a crescer juntos. Eu comecei a trabalhar ali no mercadinho com ele, né? Eu lembro que muitas mulheres tinham inveja, sabe? Porque o José era um homem solteiro, sozinho, que dono de um mercadinho naquela época, então era muito disputado ali, né? E eu que conquistei o coração de José. Então as mulheres ficavam sempre inventando fofoquinha, sempre implicando comigo. E eu, gente, não tava nem aí, eu me achava toda. Eu comecei a me achar toda porque o José, ele me enchia de mimo, sabe? De carinho, ele me mimava muito, muito mesmo. E o José era uma pessoa maravilhosa, gente. Ele até pedia, falava assim: Andréia, se você quiser, eu vou na sua antiga cidade, a gente busca seus filhos, pergunta se eles querem morar com você. Eles podem morar aqui, eu vou receber eles muito bem. Gente, ele tava disposto a aceitar até meus filhos. Mas, gente, eu tinha tanta raiva do Geilton, sabe? Tanto ranço, que eu não queria botar meus pés ali, naquela cidade. E de certa forma também eu fui egoísta, porque eu pensava assim: ai não, eu tô vivendo tão bem, vai que meus filhos acabam atrapalhando a gente e tal, né? E nisso, gente, passado alguns anos, a gente teve o nosso primeiro filho, né? No caso, com ele, né? E quando o nosso filho já tava com 2 anos, o José, ele resolveu colocar frango assado pra vender ali no mercado, né? Então, eu temperava, né, do dia pro outro frango. E esse frango começou a fazer muito sucesso, porque as pessoas começaram a elogiar muito meu tempero. E depois a gente teve nosso segundo filho, né? Mais 2 filhos, no caso, com José, né? Eu tinha 2 que eu deixei com meu ex-marido, Geilton, e tive mais 2 com o José, né? A nossa vida tava ótima, de boa, tudo tranquilo, né? Até que com o tempo, com a correria do trabalho, o José sempre crescendo, expandindo o negócio dele, o José, ele começou a ficar estranho. Ele começou, eu não sei o que aconteceu com o José, que o José, ele começou a ficar estranho, ele não me procurava mais, sabe? E eu comecei a colocar um monte de coisa na cabeça, que o José tava com um rolo, com uma daquelas mulheres que sempre ficava dando em cima do José, gente. Mesmo comigo ali na frente, ela era muito descarada, entendeu? Mas assim, eu não via nada. Eu nunca tinha pegado o José dando em cima, retribuindo, sabe? Só que eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Comecei a colocar. Não sei por quê. Olha, quando eu digo que é coisa do inimigo, eu não sei, sabe? Eu só sei que eu colocava essas coisas na cabeça. Eu e o José começou a brigar muito, muito, muito mesmo. E a gente começou a ficar distante. Aí o que aconteceu? Passado um tempo, chegou um homem na cidade que começou a trabalhar lá como vigilante. E ele sempre ia comprar frango assado, né, no nosso mercadinho. E toda vez que ele ia comprar, né, eu sempre tava ali no atendimento, porque o José sempre tava ocupado. Toda vez que ele ia comprar o frango, ele me soltava um elogio. No começo eu não dava bola, eu nem ligava. Mas depois, aquilo, eu me senti com... Sabe aquele ego que dá na pessoa, que a pessoa tem de tanto quando recebe elogio, sabe? Então eu fiquei toda assim, né? Feliz e me achando com aqueles elogios, porque o José também eu e o José, a gente tava muito distante. E ele sempre me elogiava. E eu, gente, sempre tava suja, cheirando a frango, com touca na cabeça. E ele sempre me elogiava, principalmente o meu sorriso, que eu sempre fui uma mulher muito alegre, muito risonha, né? E ele me elogiava muito. E nisso a gente começou, né? Sempre que ele ia, ele me dava um elogio e eu retribuía. E isso o José nunca tava perto, gente. Nunca tava perto, né? Então, eu comecei a ter um sentimento por esse vigilante. Comecei depois de um tempo a ter, porque o José ficou distante, não me elogiava e esse vigilante me elogiava. Eu sei que isso não é motivo, né? Por isso que eu me arrependo muito do que eu fiz, né? Mas enfim. Então, teve um dia que o José, ele me chamou pra conversar. E
ele me chamou pra ir no churrasquinho, que a gente foi a primeira vez. Lembrando que assim que a gente se conheceu, né, e passou a ser amigos, ele me levava sempre nesse churrasquinho, né? E ele falou pra mim, Andréia, vamos nesse churrasquinho com nossos filhos, pra gente relembrar os velhos tempos e tal. Tava todo romântico nesse dia. E nossa, eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz, que eu fui. Fui com o José. E quando eu cheguei lá, o vigilante tava nesse churrasquinho. E, gente, ele não parava de olhar pra mim, não parava de olhar pra mim. E eu já tava ficando desconfortável, eu já tava com medo do José perceber. E no outro dia, gente, esse vigilante foi novamente comprar, né, o frango assado. Lembrando que já fazia um tempo que ele não ia lá, né? E ele foi comprar lá o frango assado. E quando ele foi me dar o dinheiro, ele me deu junto com um papelzinho. Quando eu abri, era o número de telefone dele. Maldito número de telefone, porque desde esse dia a gente começou a conversar. Começou a conversar e o José, ele sempre ia comprar as coisas, né, para abastecer. Ele comprava no atacado, né? E ele sempre tinha que viajar para uma cidade vizinha para comprar as coisas, para abastecer, né, o mercadinho e as coisas do frango, né? E ele sempre comprava. Então ele ia, nesses dias quando ele ia, eu aproveitava e a gente ficava horas conversando, né? Até que um dia ele me chamou pra gente se encontrar. Só que eu não tinha coragem, gente, eu não tinha. Eu dizia, não, você tá louco, não vou. Eu ficava trocando mensagens com ele, sabe? A gente ficava, querendo ou não, gente, a gente tinha um relacionamento virtual, sabe? Só que ele queria me encontrar pessoalmente, sabe? Se é que vocês me entendem. Só que teve um dia que eu tava lá conversando com ele, né? E, gente, eu me distraí totalmente. O José chegou e eu não percebi. Toda distraída. E eu tava falando no telefone com o vigilante. E o José ouviu tudo. Ouviu toda a nossa conversa. Ouviu eu chamando ele de tesão. Ouviu a gente tentando marcar o nosso encontro. Eu falando pra ele que não, né? Que eu não tinha coragem. Que, não sei, que em outra oportunidade a gente podia se encontrar. Gente, foi... O José ouviu tudo. Nessa hora, o José tomou o telefone da minha mão com tudo. Começou a gritar no telefone. Fala quem é você, seu safado. E o vigilante não falava nada. Ficou mudo. Até que desligou. E nisso o José me xingou de tudo que é nome, me esculhambou, falou um monte de coisa comigo, gente, e eu só fazia chorar. E eu dizia pra ele, José, pelo amor de Deus, não teve nada, eu não tive coragem de me encontrar com ele, foi uma fraqueza, um momento de fraqueza. Falei também pra ele que a gente tava muito distante e que eu tava me sentindo sozinha, sabe? Porque tava distante, que eu tava com coisa na cabeça, com minhoca na minha cabeça, que ele também poderia estar com outra pessoa, entendeu? Poderia estar me traindo por causa da distância dele. E ele me garantiu que nunca havia me traído, nem por mensagem, nem por telefone. E eu implorei pro José pra esquecer aquilo, que não foi nada, que foi um vacilo meu, mas que eu não tive coragem de me encontrar com ele. Mas o José considerou aquilo como uma traição, né? Então, realmente foi uma traição, né? E assim, gente, eu fiquei arrasada, né? Ele não me perdoou, não teve jeito, ele me mandou embora e ele fez um acordo comigo, né? Que eu deixasse ele em paz, deixasse os filhos com ele e fosse embora, voltasse pra minha antiga cidade. Mas eu não queria, gente, eu não queria abandonar. Mais uma vez, fazer algo no qual eu me arrependi, né? Que foi deixar os meus outros filhos. Eu não queria também deixar esse, né? Continuei lá pelos meus filhos, sabe? Porque eu fui muito humilhada. As pessoas me humilharam muito, porque todos ali me conheciam. Mas eu fiquei ali pelos meus filhos, sabe? Eu perdi todas as regalias que eu tinha. Eu não tinha mais nada, né? Eu tive que voltar a trabalhar no pesado. Hoje eu não tenho nada, mais nada do que eu tinha, né? Também porque o José me dava tudo. E eu perdi tudo isso. E hoje meus filhos já estão grandes, né? Depois que eles cresceram, eu me mudei para outro lugar,
pra longe, né, daquelas pessoas, que aquele lugar me fazia muito mal. As pessoas também me faziam muito mal. Lembrando que depois que eu me separei do José, eu não fui ao encontro do vigilante. Ele ainda tentou ficar comigo, mas eu não tive coragem. E meus filhos, eles continuam falando comigo, né, com o José. Eu me arrependo muito, muito, muito mesmo da minha atitude. Porque eu sempre fui muito intensa. Quando eu botava uma coisa na minha cabeça, eu tinha que fazer aquilo, sabe? E eu não pensei nas consequências que eu poderia ter ao estar flertando com aquele vigilante, né? Então é algo que eu me arrependo muito. E é o que eu quero dizer pra vocês, que traição é traição. Não importa a forma, se for por torpedo, por mensagem, por telefone. Se você tem um sentimento por outra pessoa, aquilo é sim traição, né? E hoje eu continuo trabalhando, né? Fazendo bico, de faxina, né? Como diarista, na verdade. E vivo minha vida assim, né? Com pouco, né? Mas pelo menos eu aprendi a lição. E aprendi também a controlar mais minhas emoções, a não ser tão intensa como eu era antes. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Uma história real enviada por uma inscrita. E, gente, eu achei muito interessante a lição que ela quis passar com a história dela. Realmente, gente, eu também acho que traição é traição, né? Não importa, como ela mesmo disse, né? Não importa como seja, por mensagem, por telefone, né, no caso virtualmente ou pessoalmente, é traição. Quando tem sentimento é traição, né? Mas que bom que ela hoje reconhece, né, que o erro, assim, que ela mesmo diz que ela cometeu um erro, porque assim, ele tratava ela muito bem, né? Mas também, até hoje, ela não sabe o motivo do afastamento dele, né? Embora ele jure de pé junto que não traiu ela, né? Mas enfim, né? A vida é dela, né? Infelizmente, todos nós erramos, todos nós cometemos erros, todos nós estamos sujeitos a errar, né? Então, não somos ninguém, né? Pra jogar pedra e nem pra dizer, né? Você fez errado mesmo, mereceu isso, mereceu aquilo, não, né? Todos nós erramos e é muito difícil ter uma pessoa que nunca errou na vida, né, gente? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da interpretação e tenham entendido a lição, né? Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho da notificação no opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!